Sejam todos bem-vindos à apresentação cujo tema é Entendendo a estrutura do amido tipo B, como a água intrínseca altera a microestrutura desse polissacarídeo. Meu nome é Roque Matheus Cordeiro Fonseca, sou aluno da Universidade Federal do Amazonas no curso de Física Bacharelado e estou iniciando o programa de Iniciação Científica, PIBIC, sendo orientado pelo professor Pedro Henrique Campelo Félix. A presente apresentação foi feita em parceria com o professor Pedro e a professora Camila da Costa Pinto. Os tópicos que aqui serão analisados são a definição do amido, entendendo sua estrutura cristalina e sua caracterização, qual é a motivação da presente pesquisa e os métodos que serão empregados futuramente para responder este questionamento. Muito bem, o amido é um polissacarídeo que é encontrado em vegetais, em tubérculos e raízes na forma de grânulos, onde esses grânulos estão representados aqui por anéis, que ele é constituído por anéis, na imagem à direita. Esses grânulos são formados por dois polímeros, amilose e amilopectina. A amilose é um polímero linear com ligações do tipo alfa 1,4, em alguns casos com algumas ramificações, e ela é responsável pela região cristalina dessa estrutura. Já a amilopectina é um polímero com maior grau de ramificações longas, onde ele tem ligações tanto do tipo alfa 1,4 quanto ligações do tipo alfa 1,6 correspondentes às suas ramificações, e ele é responsável pela estrutura amorfa desse amido. O amido tem diversas aplicações no nosso cotidiano. Ele é utilizado na batata, ele é utilizado no milho, na maizena para engrossar sopa, em géis que nós utilizamos no dia a dia, através das modificações que ele sofre tanto na sua estrutura quanto nas suas propriedades reológicas para satisfazer as demandas de processamento, onde ele é extremamente aplicado na indústria de fármacos, na indústria de alimentos e alimentos não comestíveis. A sua estrutura cristalina pode ser caracterizada de três formas: tipo A, tipo B e tipo C, onde elas estão ilustradas a partir de padrão de difração de raio-x na figura à direita. Já a figura à esquerda nos mostra a estrutura cristalina desses materiais, de tal forma que essa estrutura cristalina se apresenta com dupla hélice, com forma aproximadamente hexagonais, onde essas duplas hélices, no geral, são formadas por amilopectina. Porém, já por caso do amido do tipo B, ela é formado tanto de amilose e amilopectina. Isso porque o amido do tipo B tem alto teor de amilose. Na figura, esses pontos vermelhos eles correspondem às moléculas de hidrogênio relacionadas à água intrínseca desse material. E como vemos na figura C, que representa o amido do tipo B, ele possui maior teor de umidade, ou seja, as suas células cristalinas possuem maior grau de hidratação. Isso é importante, essas propriedades, tanto de maior água quanto de duplas hélices formadas tanto da amilose, maior teor de amilose e amilopectina, eles possibilitam que, em relação ao amido tipo A, o amido tipo B ele tenha maior grau de degradação e necessite de maior temperatura para surgimento e formação de géis. A motivação da presente pesquisa, além também de utilizar o amido do tipo B justamente por apresentar maior teor de umidade, é um artigo publicado no dia 20 de março de 2020 pelos professores Camila Costa Pinto, Pedro Henrique Campelo e Sérgio Michelon de Souza, cuja proposta é encontrar um novo método de determinar a cristalidade e refinar esses cristais pelo refinamento de Rietveld, através também da difração de raio-x. E como acontece? Pegaram duas amostras de amido do tipo B extraídas da batata, onde uma delas passou por ultrassom e outra por hidrólise, outra somente por ultrassom. A amostra que passou por ultrassom e por hidrólise apresentou maior grau de cristalidade, um aumento de 10% da sua cristalidade.
Além disso, a amostra de hidrólise perdeu o pico, não aparece mais o pico de difração relacionado à água intrínseca desse material. Nós podemos comparar esse pico onde ele está próximo na figura à esquerda, da parede à esquerda desse gráfico, enquanto na figura à direita, onde dá a amostra que passou tanto por hidrólise quanto por ultrassom, vemos que esse pico sumiu, que estaria relacionado aos pontos 100, 010. Além desse artigo publicado, um outro exemplo também muito conhecido é na formação de géis desses materiais. O que acontece? Quando ele interage com a água, a sua estrutura dos grânulos expande. Isso porque, quando submetido a alto volume de água e alta temperatura, esse amido incha, esses grânulos, porque ocorre a quebra das ligações de hidrogênio relacionadas à água interna das suas células e ocorre então a entrada de água. Porém, existe um valor limite. Sua viscosidade vai aumentando até que chega um ponto que a sua elasticidade não aguenta mais e rompe. Ou seja, sua propriedade geológica de elasticidade e viscosidade tem um limite. Quando ela atinge esse limite, as ligações de hidrogênio são refeitas porque o grânulo rompe e assim a liberação de água e a viscosidade cai. Então vemos com isso que tanto a sua estrutura cristalina quanto suas propriedades geológicas, ou seja, viscosidade, elasticidade, sendo resposta a deformações que esse material sofreu, elas são modificadas pela presença de água. Então esse é o motivo da nossa pesquisa, entender como que a água intrínseca a esse material, ou a interação desse material com a água, afeta a sua microestrutura, tanto cristalina quanto geológica. Tendo isso em vista, então os métodos a serem implementados futuramente, quando os laboratórios estiverem à disposição total, vão ser os seguintes passos. Primeiro, a extração do amido da batata, que é justamente do amido rico em amido tipo B, que a gente justamente vai utilizar ele por conta de ter maior teor de umidade. Em seguida vai ser passado o processo de secagem, passado por hidrólise ácida. Depois esse material é analisado por difração de raio-x e método de Rietveld, seguido de cálculo do tamanho dos seus cristalinos pela equação de Scherrer, e depois será feita uma comparação reológica, ou seja, uma comparação dos seus géis, um gel formado pelo amido que passou por hidrólise e outro que não passou, para tentarmos entender então se de fato a influência da água é tão durante quanto aparenta ser, tanto na sua estrutura geológica quanto na sua estrutura cristalina. Obrigado então pela atenção de todos, espero que isso tenha sido claro e novamente agradeço a atenção.